Então, pessoal, é isso, não é? Como eu estava dizendo no vídeo anterior, esse é a programação védica. Quando o ser, toda a programação védica tem essa funcionalidade de dar uma estrutura de como conviver, de como coexistir, de como interagir com a máquina, que é o planeta e o corpo. E essas são a funcionalidade básica dos Vedas, em que orientam o ser humano a como se organizar socialmente, politicamente, ecologicamente e convivendo com o planeta, se alimentando, crescendo, enfim, desfrutando, né, inclusive, e até finalmente também cultivando o conhecimento do eu propriamente dito, não é? Ou seja, o conhecimento do espírito e o conhecimento da alma. E nesse mecanismo de evolução, os Vedas eles levam o indivíduo nas diferentes fases até que ele entende que ele não é o corpo, que ele é o espírito. E esse entendimento é o objetivo dos Vedas. Toda a estrutura do conhecimento védico é para levar o ser, a alma, a compreender esse objetivo. Isso tudo é feito de maneira tanto pragmática, na elaboração da organização de como o equipamento, o corpo, a pessoa enquanto está convivendo com o corpo, vive dentro do planeta, como também o mecanismo em que esse ser que está aí corporificado, essa alma corporificada, essa alma condicionada, possa alcançar o nível da purificação, da descontaminação, da ignorância, que é a ideia de que ela é um ser humano, de que ela é um corpo, de que ela está no planeta, ou mesmo que está no mundo material, e finalmente alcançar o nível da liberação espiritual. E nesse sistema, duas almas que caminham juntos desde o início chegam no final e elas transcendem ou se liberam, né, quando a alma que fez o papel, no caso de um esposo, ou ela vai e se libera, a alma que estava acompanhando, servindo essa pessoa, também se libera e alcança os destinos, os destinos divinos, né? Então é isso, pessoal, ok? O compêndio védico ele tem uma estrutura que auxilia o ser humano a evoluir a tal ponto que chegue à fase da liberação da condição da ignorância, do condicionamento na existência material. Essa é a função do conhecimento védico, ok? Nada mais, tá? Quando se fala em termos de Vedas, os Vedas, eles têm a sua motivação essencial auxiliar o ser, a alma corporificada, a alma que está condicionada, acreditando ser um ser humano, a se liberar dessa ignorância e entender-se como espírito dentro de uma condição de ignorância que acredita ser um ser humano. E uma vez assimilada essa primeira e básica instrução, que é a diferença entre o eu propriamente dito, o eu enquanto espírito, e o corpo enquanto uma programação virtual funcional, quando o ser aprende essa lição, daí pode passar para a próxima fase, que é a fase chamada liberação. E para isso é que os Vedas são distribuídos entre os seres humanos, para que os seres humanos, fazendo a utilização desse mecanismo e dessas informações, possa eventualmente alcançar essa fase mais elevada, que é a fase da liberação, onde não há a interação com as misérias da existência material, representado aí pelo ciclo de nascimentos, doenças, velhice e morte, que é quando o ser consegue quebrar o ciclo do samsara, o ciclo dos nascimentos e da morte. Ok, pessoal? Bom, se você quiser conhecer mais detalhes de como são os textos, como são os livros, a parte técnica, a parte gramatical, isso daí realmente eu não tenho nem a qualificação técnica para fazê-lo, e tampouco não é assim muito do meu interesse fazer essa investigação geral dos Vedas. O que eu estou fazendo aqui é coletando aí a essência da intenção e da funcionalidade do objetivo dos textos védicos e colocando para você aí de uma maneira mastigada, de uma maneira bastante acessível, para que você possa entender qual é o sentido desses textos, tá bem? Uma curiosidade final aqui, eu acho que eu mencionei isso daí num outro vídeo, mas eu vou mencionar novamente aqui porque eu não sei
se eu vou editar aquele vídeo, vou disponibilizar, então eu já vou deixar aqui disponibilizado aqui, tá? Muitos pensadores e muitos investigadores costumam relacionar a civilização védica, como ela é descrita originalmente nos textos védicos, como se fosse a Atlântida, mencionada pelo Platão, ok? Alguns sugerem que a Atlântida mencionada pelo Platão era a cidade do Dwáraka, que foi encontrada recentemente aí pelos arqueólogos, ok? Eu não tenho nenhuma informação a respeito da correlação que existe entre essas duas informações. O que nós sabemos é que a civilização védica sempre foi altamente evoluída, altamente sofisticada em termos de astronomia, matemática, filosofia, medicina, assim, inclusive como nós vimos, não é? O sânscrito, como sendo a língua utilizada dentro da cultura e da civilização védica, está sendo retomada pelos cientistas atuais por conta das descobertas da física quântica e da necessidade de uma linguagem apropriada para o tipo de conhecimento que nós temos atualmente com matemática e física, e o sânscrito é a mais adaptada para isso. Conhecimentos como, por exemplo, o número zero, enfim, a estrutura de entendimento da cosmologia, de como as posições dos astros no céu, no cosmos, todos esses tipos de conhecimentos que estão disponibilizados nos Vedas há mais de 10 mil anos, estão gradualmente sendo resgatados aí pela humanidade como sendo uma fonte de informação bastante rica que pode permitir que o ser humano consiga fazer aí as viagens intergalácticas e superar a velocidade da luz, podendo visitar outras regiões do espaço sideral e com isso, quem sabe aí até mesmo, por que não, entrar em contato com outras civilizações que podem ser civilizações superiores às civilizações humanas e também podem ser civilizações inferiores. Se nós tivermos bastante sorte e também se nós formos assim bastante precisos nas nossas investigações, possivelmente nós conseguiremos fazer contato com aquelas civilizações superiores que deram início ao processo de colonização, não colonização, mas de cultivo da humanidade, introduzindo os conhecimentos védicos, que esse é o assunto que eu vou começar então a mencionar no próximo vídeo, para então falar sobre como foram que os Vedas foram introduzidos no planeta Terra. Ok, pessoal? Bom, para finalizar então, sintetizando, Vedas significa conhecimento, ok? Conhecimento, a verdade. A palavra Deva significa aqueles que detêm esse conhecimento, ou aqueles que, os mestres, os pedagogos, os seres divinos, né, os Devas, as divindades que distribuem esse conhecimento. A finalidade do conhecimento védico é o princípio de autorrealização, levar o ser até o autoconhecimento, saber que ele não é um ser humano, que ele é um espírito transcendente a isso tudo e que o ser humano é apenas uma realidade virtual dentro de um programa virtual chamado universo, com uma finalidade terapêutica que é permitir as experiências para que ele possa então gradualmente ir evoluindo. E a forma como os Vedas são estruturados facilitam que o ser humano se organize social, religiosa e espiritualmente, alcançando o nível máximo da evolução, que é a liberação dos ciclos de nascimentos e mortes. Portanto, esse é resumidamente, o significado do que significa Vedas, ok? Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Você pode então fazer seus comentários e continuar assistindo essa série, que eu acho que tem muita coisa interessante vindo por aí, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, Namastê, e o próximo bloco vai ser como foi que os Vedas foram introduzidos na humanidade e para a humanidade, como foi o sistema como esse conhecimento chegou até aqui, ok? Então, aproveite.